Olá a todos que estão nos assistindo no primeiro Conabion, no Congresso Nacional de Biotecnologia Online. Bem-vindos à palestra Inteligência Artificial Aplicada à Biotecnologia. Eu sou o Dr. José de Ribamar da Silva Nunes, sou professor da Universidade Federal do Amazonas. Bom, para aqueles que não me conhecem, vou fazer uma breve apresentação da minha formação. Eu sou graduado em Zootecnia e Biotecnologia pela UFAM e estou em formação no curso de Ciência da Computação. Também tenho especialização em Biotecnologia pela Universidade Integrada de Brasília e Bioinformática pela Universidade da Califórnia. E tenho um doutorado direto pela USP, um doutorado em Ciência Animal e Pastagem, com estágio sanduíche na Universidade de Auburn, nos Estados Unidos. Antes de começar a palestra, eu gostaria de agradecer aos organizadores do primeiro Congresso Nacional de Biotecnologia Online pelo convite e por nos estar dando a oportunidade de estar apresentando esse tema que ele é tão relevante e ele é tão atual em todas as áreas, mas hoje, em especial, nós vamos estar destacando na área da biotecnologia. Bom, o que nós vamos ver na nossa palestra de hoje? Primeiro, uma breve introdução, conceitos básicos, não vou aprofundar muito nessa introdução. Vamos falar sobre algumas aplicações da IA na biotecnologia. Vamos falar também sobre produção científica na área de biotecnologia, utilizando inteligência artificial, que é sempre onde eu vou ministrar palestra, sempre onde eu vou ministrar aula, perguntam bastante sobre a questão da produção científica. Também nós vamos falar um pouco sobre desafios e questões éticas do uso da inteligência artificial na área de biotecnologia, e nós vamos fazer uma breve conclusão em cima de tudo que nós veremos. Bom, a inteligência artificial, é claro, todo mundo aí já está vendo, em todos os lugares, em todas as áreas, a inteligência artificial ela está impactando. Aqui no Brasil, nós ainda temos eu diria assim, uma aplicação modesta, embora o uso seja em grande escala. O Brasil está entre os primeiros no uso de algumas linguagens de inteligência artificial. Entretanto, ainda existe uma aplicação tímida em algumas áreas, por desconhecimento, às vezes por questões de medo mesmo, mas dentro da área de biotecnologia, a área acadêmica, a área industrial, nós temos aí pesquisadores que aceitam bem, pessoas que não aceitam tanto. Então, hoje nós vamos tentar desmistificar algumas coisas e tentar trazer um pouco mais de informação sobre essa área importantíssima. Primeiro, o que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é uma área da computação, digamos assim, um ramo da ciência da computação, que usa algoritmos para tentar simular a inteligência humana e aplicar, ou digamos assim, fazer com que essa programação ela possa tomar decisões explícitas para cada situação. É diferente, por exemplo, de uma automação. A automação, lógico, você tem ali como eu posso dizer, uma definição do que vai acontecer, embora muitas vezes a automação pode acontecer com o uso de inteligência artificial, a inteligência artificial ela vai além. Por exemplo, quando você pensa num programa de automação, e aí, de repente, dentro da automação era para entrar um arquivo em determinado formato, entra em outro formato, ou então tem um erro, e aí, geralmente, tudo que foi programado, às vezes, para ou reinicializa. Quando nós pensamos em inteligência artificial, ela vai avaliar aquela situação, o problema, o erro, e vai tentar solucionar para dar continuidade. Então, em muitos momentos, você vai ver, utilizando a inteligência artificial, por exemplo, eu faço muito uso disso na parte de bioinformática, análise de genoma. Então, muitas vezes, quando tem um problema ali com um arquivo, a inteligência artificial ela avalia qual é o problema e tenta buscar soluções. Tenta propor, utilizando o Python, utilizando algumas outras linguagens que são suporte da inteligência artificial, para tentar resolver o problema de configuração de arquivo e assim por diante. Então, a inteligência artificial ela não é
uma rotina, um roteiro pré-definido. Na verdade, ela pode se adequar, ela pode atuar em cima de problemas como a inteligência humana o faria. Quando se pensa em inteligência artificial, ou quando se pensa em tecnologia, na maioria das vezes, quando nós pensamos em computação, nós temos que pensar em binários. O que seriam esses binários? O sistema binário é a base da computação moderna, que eles utilizam 0 e 1 para representar e processar informações. Então, esses valores correspondem a estados físicos, eletrônicos, que seria ligado e desligado. Então, vamos pensar, no final das contas, uma inteligência artificial, embora você tenha toda uma linguagem natural que vai interagir ali com o usuário, você tem ali os algoritmos, digamos assim, que vão processar, isso vai virar 0 e 1, vai virar binário, vai ser processado nas GPUs, nas CPUs, vamos colocar assim, TPUs também, dependendo do que você está rodando. E o que acontece? Isso vai depois voltar de binário para uma linguagem ali um pouco mais robusta, que seria uma linguagem de programação um pouco mais robusta, pode ser um Python, pode ser uma outra linguagem específica. Isso vai chegar até a linguagem natural de novo. Então, no final das contas, você tem uma ida e uma volta do binário à linguagem natural, se for, digamos assim, nós estamos falando aqui de um ChatGPT, de um Gemini, e você vai ter ali a informação sendo processada em binário, 0 e 1, ligado e desligado, com energia ou sem energia. Agora, como a eletricidade pode ser usada para processar informações? Os binários nada mais é do que ligado e desligado. Então, isso, digamos assim, problemas sendo transformados em binários, sendo encadeados em um processo, em portas lógicas, no seu processador, e que vai analisar, ele vai trazer uma resposta que vai voltar em linguagem natural e que vai esclarecer aí, que vai resolver determinadas situações. Vamos pensar numa situação hipotética. Digamos que você quer somar ali 5 mais 1. Isso vai acontecer no seu computador. Estamos falando agora de inteligência artificial. Vamos pensar no processo como um todo de um funcionamento da máquina, do binário até a resposta. Então, você digita lá, está lá, você está digitando lá no seu teclado, e quando você aperta a tecla, por exemplo, 5, ele vai fechar uma corrente, ele vai fechar um circuito, e essa informação ela vai ser gerado, digamos, sinais elétricos que vão ser enviados para a CPU via barramento, mas você tem ali o controlador do teclado que vai enviar essa informação como? Transformando esses sinais elétricos em binários. Então, quando você tem o 5, você clicou lá o 5, na verdade, a informação que você vai ter aqui não é exatamente o 5 que vai chegar lá. Você vai ter o quê? 0,000000101. E por 3, todos esses 0, 0, 1, 1. Então, essa informação que passa para o seu computador. Essa informação ela vai para onde? Ela vai para a CPU. O que é a CPU? O processador do computador. Digamos que você está utilizando aqui um desktop, a CPU vai ser justamente aqui onde você tem todo o processamento. Aqui é o cérebro do computador. Então, o que ela vai fazer? Ela vai converter esses sinais binários e vai reconhecer essa soma. E dentro lá da CPU, o que ela vai ter? Ela vai ter uma unidade lógica e aritmética que vai fazer o quê? Que vai utilizar portas com esses sinais de ligado e desligado para realizar essa soma nesses circuitos elétricos. E, no final das contas, o que ela vai fazer lá é justamente essa soma aqui, que ela vai responder aqui em binário, lá na sua resposta, que seria o 8.
Então, essa unidade de lógica, ou a ULA, unidade de lógica e aritmética, ela vai trazer justamente esse tipo de informação para você. Então, esse binário ele é enviado para a RAM, a memória RAM do computador, é lá onde você tem uma memória, um processamento, digamos assim, um armazenamento, vamos colocar assim, provisório, uma memória mais volátil, que depois ela vai ser processada por uma placa de vídeo ou uma GPU e vai transformar isso aí em uma informação que vai ser, essa GPU vai controlar os pixels do seu monitor, convertendo esse resultado binário em uma visualização, uma exibição visual para o usuário, aparecendo ali o 3 o 8 como informação. No geral, é isso que acontece. Mas como nós chegamos até aqui? Se nós temos 0 e 1 ligado e desligado, como que se tornou tão complexo ao ponto de você perguntar, conversar com uma máquina e essa máquina aí, de repente, trazer informações acuradas para você, avaliar, digamos assim, um sequenciamento completo de um genoma, encontrando ali algumas informações e trazendo ali padrões que, às vezes, a primeiro momento não foi observado pela a visão humana. Então, como nós chegamos até aqui? Na verdade, o primeiro computador, digamos assim, que eletrônico, nós tínhamos aí alguns computadores antes, mas esse computador aqui, o ENIAC de 1945, 46 foi exibido ao público, ele usava relés e válvulas. E agora imagina para que esses relés e válvulas? Para passar essa informação de ligado e desligado, com corrente ou sem corrente. Então, aqui, vocês podem observar que essa criança pesava aí aproximadamente 30 toneladas. E tinha aqui, entre esses relés e válvulas, mais ou menos aí 17 mil. O negócio queimava, era uma loucura. Lento, fazia a operação ruidoso, barulhento. Então, com o tempo, essa tecnologia do ligado, vamos nos ater aqui no ligado e desligado, que é o que passa essa informação. Antes que era feita por relés e válvulas, depois nós começamos a ter aqui um computador com transistores. O que seriam esses transistores? Seriam computadores agora que ele não tem peças fixas, ou perdão, peças móveis. Ali você tem ali uma espécie de um silício ali dopado, átomos de silício dopado com outros átomos, que você consegue controlar essa informação ou fazer circuitos que vão passar ou não essa informação de ligado e desligado, dependendo da programação, você consegue ali passar esse tipo de informação. Então, nós temos o TX0, que foi produzido pelo MIT, esse não foi um computador comercial, foi um computador produzido para pesquisa e que foi o primeiro computador totalmente transistorizado. Houveram outros computadores antes dele que já usavam transistores, mas não era 100% transistorizado. E aí nós temos aqui um outro IBM que trouxe uma outra inovação. A partir desse momento aqui, o IBM System 360 é um computador que esses transistores eles começaram a juntaram esses transistores, começaram a integrar esses transistores, formando os circuitos integrados. Então, esse computador aqui, o IBM System 360, ele já traz essa inovação de um computador ali que tem circuitos integrados, então você consegue, dentro de um mesmo espaço, colocar muito mais transistores. Então, eu peço perdão, nós acabamos voltando um slide aí e pulamos um importante avanço, que foi o Intel 4004 ou 4004, que seria o primeiro processador comercial do mundo, o primeiro microprocessador, comercial do mundo, que na verdade aqui trouxe aí, digamos assim, trouxe a glória aí a Intel nos seus processadores. Ela começou essa história em 1971
A vantagem desse computador, você começa a ter os primeiros computadores compactos, que se tornam computadores pessoais. Depois nós temos aí da década de 2010 a 2025, mais ou menos aí um outro pulo. Lembra, observe, nós estamos fazendo alguns recortes do tempo. Lógico, eu não estou aqui contando a história da computação, mas estou falando aqui de alguns pontos importantes. Então, nós falamos ali sobre as válvulas, sobre os relés, depois nós tivemos ali os transistores, nós tivemos depois aí os circuitos integrados, que deu origem aí ao Intel, e aí esse circuito integrado, perdão, o Intel que trouxe aí o primeiro, na verdade, microprocessador, esses processadores que nós temos hoje, mais ou menos, né? Na verdade, o rudimentar desses processadores que nós temos hoje. E aí, de 2010 a 2025, aí nós tivemos, dentro dessa parte aí de mais de hardware, nós tivemos aí o avanço aí, justamente dessa parte física do processamento. E tudo isso deu suporte à inteligência artificial. Então, assim, a história da inteligência artificial, ela avança conforme há digamos assim, uma produção de hardware que possa acompanhar ou que possa dar suporte ao crescimento da inteligência artificial. E mais recente, agora, em fevereiro, nós tivemos aí a Majorana, ou Majorana 1, que é o chip quântico da Microsoft, que trouxe aí uma nova revolução. Então, a inteligência artificial, ela avança baseado no quê? Baseado na tecnologia de suporte, no hardware. E o que isso tem a ver com biotecnologia? Até agora não falamos nada de biotecnologia. Então, nós vamos falar. Vamos pensar aqui nas ciências como um todo. Como a ciência avança? A ciência, na verdade, ela vai avançando como uma espiral. Ela vai e volta, e à medida que ela vai avançando, ela vai subindo. E nós passamos pontos de maior avanço e pontos de um avanço mais lento. Algumas áreas, por exemplo, as engenharias como um todo, você tem um maior domínio da área da ciência, uma maior capacidade de manipulação, como é que eu posso dizer? De lidar com aquela área da ciência e produzir a partir dessa área da ciência. Então, o conhecimento ele é importantíssimo para isso. Quando nós pensamos na biotecnologia, ainda temos muito que aprender. Temos muito que aprender, por exemplo, com relação à função de cada uma das inúmeras proteínas ou enzimas proteínas, dos genes, as funções, como eles interagem. Então, o que acontece? Tem muita coisa ainda para aprender. Às vezes, nós conseguimos elucidar, por exemplo, a estrutura de uma proteína. Mas como essa estrutura interage com o meio? Porque dependendo do meio, a conformação, a atuação de uma proteína pode mudar. Então, assim, é muito complexo quando você olha para a questão da biotecnologia nas mais diversas áreas ou sub-áreas da biotecnologia. E quando nós pensamos na inteligência artificial, ela pode nos dar suporte em áreas, vou citar aqui alguns exemplos, lógico, eu não estou nem pensando em esgotar informações sobre a aplicação da inteligência artificial na biotecnologia, mas nós vamos pensar um pouco sobre genômica e medicina personalizada, como que a biotecnologia pode impactar nessa área. No design molecular para aplicações terapêuticas, que tem a ver com medicina personalizada, mas vai um pouquinho além, que pode ser aplicada em outras áreas, inclusive na agropecuária, que seria aí a biologia sintética e agropecuária, e também a automação de processos laboratoriais. Então, vejam, a inteligência artificial ela pode nos auxiliar não só no entendimento e processamento dos dados, mas também nessa parte de obtenção, que seria a parte de automação de processos laboratoriais. Vamos pensar nessa parte de medicina personalizada. A partir do momento que você tem informações
sobre o genoma humano, ou o genoma de um indivíduo, não vamos pensar o genoma humano, vamos pensar no genoma de um indivíduo. Então, por exemplo, existem esses testes aí de genética que você vai, faz utiliza um swap para fazer aí uma raspagem na boca, e aí você manda esse material para uma empresa, ela vai fazer ali uma análise, verificar aí alguns marcadores moleculares e tentar identificar esses marcadores em você. E aí o que, que acontece? Eles geralmente identificam marcadores que, de alguma forma, em algum estudo, já foi associado com alguma condição, seja uma condição, digamos assim, clínica de uma doença, ou seja uma capacidade, sei lá, uma capacidade matemática, que existem marcadores para isso, seja uma condição, por exemplo, de densidade óssea. E também tem várias questões relacionadas, por exemplo, à nutrição, relacionadas com uma interação de fármacos, a forma como você interage com esses fármacos. Então, quando nós pensamos que quando você vai no médico, ou então quando você toma um remédio, vamos pensar aqui, uma atorvastatina da vida, ela não vai interagir da mesma forma com as pessoas. Existem pessoas que têm uma maior resposta a tratamentos, por exemplo, com uma própria atorvastatina, tem pessoas que têm uma melhor resposta com outros medicamentos e às vezes quase que nenhuma resposta a medicamentos comerciais. Então, assim, isso tudo está relacionado ao quê? A genética dessas pessoas. E como saber disso? Então, você estudando marcadores moleculares, você consegue ter essas informações, digamos assim, de uma forma mais precisa, ou então, pelo menos, você ter uma ideia. Lógico que esses marcadores eles não são determinantes. Nós temos que considerar todo o estilo de vida, temos que considerar o meio que essa pessoa vive, mas os marcadores eles são indícios. E o que a inteligência artificial pode contribuir? A inteligência artificial com informações, com dados, por exemplo, não só de genética, mas, por exemplo, com informações do meio em que uma pessoa vive, com relação a peso, com relação a questões, por exemplo, de estresse com que ela trabalha, a idade, e algumas informações, por exemplo, às vezes você vai no médico, faz ali um exame, digamos, de dosagem de vitaminas, e com todas essas informações, a inteligência artificial é muito mais fácil, você utilizando uma inteligência artificial, de olhar como um todo. Por exemplo, quando você vai num médico endocrinologista, ele vai olhar uma parte da sua saúde. Quando você vai num médico, num ortopedista, ele vai olhar outra parte. Você tem um nutricionista. E, às vezes, pela falta de um olhar mais extenso, um olhar mais global em todas as áreas, algumas informações elas passam, ou o diagnóstico ele fica incompleto. E quando nós pensamos em inteligência artificial, em programas de inteligência artificial, ela tem a capacidade, hoje já está sendo utilizada para isso, para pensar no genoma como um todo, com o meio como um todo e trazer informações relacionadas, por exemplo, à interpretação de dados genômicos, à identificação desses marcadores e ver quais seriam os fármacos e as dosagens mais precisas para essa pessoa. Por exemplo, você dá um exemplo, eu cheguei a fazer esse exame de marcadores genéticos e sou resistente a anestésico, alguns anestésicos. Então, eu fui fazer um procedimento médico e o médico administrou uma anestesia geral. E ele colocou lá e ele foi conversando comigo, que é o procedimento, até que a pessoa apague, vamos dizer assim, a pessoa ela durma. Então, o que acontece? A gente foi conversando e papo vai e papo vem, e ele começou a ficar incomodado. Mas incomodado com o quê? Com o fato de eu não apagar, de eu não dormir. Então, o que aconteceu? Ele avaliou, ele fez o cálculo da dosagem do anestésico ali para poder fazer com que eu dormisse completamente.
considerando meu peso, considerando a minha altura, mas ele não tinha informação da minha genética. E é interessante, uma vez eu estava dando aula com uma aluna, ela falou, professor, eu tenho esse mesmo problema, eu tenho esse mesmo marcador, também fiz o exame, e eu já acordei 2 vezes no meio de cirurgias. Então, veja só, o marcador, muitas vezes, o conhecimento disso nos ajuda a informações, por exemplo, até próprio em uma operação, seria uma informação muito importante, que deve ser considerada. Esses modelos, você pode utilizar também inteligência artificial para modelos preditivos de suscetibilidade a doenças, planos personalizados de nutrição e exercício. Por exemplo, tem pessoas que têm uma maior capacidade, que tem marcadores que mostram que ela tem uma maior capacidade cardiorrespiratória. E muitas vezes, ou a maioria das vezes, isso é visto na prática. Então, existem alguns exercícios, ou existem alguns esportes que as pessoas têm mais propensão genética a desenvolver ou a se dar bem em determinados esportes. Questões nutricionais, por exemplo, tem pessoas que respondem melhor a uma dieta low carb ou uma dieta low fat ou high fat. Então, cada pessoa responde de uma forma. A análise das sequências de DNA, análise de medicamento, análise global da pessoa pode trazer informações muito mais precisas a respeito dela. É interessante, falando agora um pouquinho rápido aqui sobre análise de sequências de DNA, tem um estudo aí publicado por Ahmed em 2022, Ahmed et al. O que eles fizeram? Eles estudaram aqui várias sequências. Eles pegaram sequências da Covid, do SARS-CoV, da infecção respiratória lá do Oriente Médio, a MERS, e o Ebola, e começaram a fazer algumas análises. Análise de quê? De composição de nucleotídeos, e sua frequência, contagem de aminoácidos, alinhamento de sequências de genoma, similaridades de DNA. Então, pegaram as sequências e fizeram um estudo mais amplo. E pegaram essas informações desse estudo para quê? Para treinar uma inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ao entrar em contato com informações, então tinha um banco de dados de treinamento, e aí quando ela entrava em contato com informações ou um banco de dados novo, ela, ao analisar essas sequências, elas conseguiu identificar qual era se aquela sequência era Covid, era Ebola, era SARS-CoV, através do quê? Através das, digamos assim, dos padrões que ela consegue identificar em cada uma dessas sequências. Então, é interessantíssimo esse uso da inteligência artificial, por exemplo, para agilizar diagnósticos, para avaliar, por exemplo, às vezes você vai lá e você tem uma virose, você vai no médico e tem uma virose, mas na verdade aquela virose não era bem uma virose, poderia ser uma doença infectocontagiosa que pode trazer aí problemas relacionados aí, por exemplo, a uma epidemia, uma pandemia, como nós chegamos a ver. Então, a inteligência artificial ela pode nos ajudar a prever, a analisar com muito mais velocidade. Por quê? Porque ao invés de você ficar fazendo ali aquelas atividades repetitivas, a inteligência artificial ela já faz essas análises, digamos assim, de bioinformática muito mais rápido. Pensando agora no design molecular de aplicações terapêuticas, o que acontece? Às vezes você quer conhecer ou você quer informações sobre uma estrutura de uma proteína. Então, a partir de uma estrutura aqui conhecida de uma proteína, de repente você pode ter o quê? Informações, um padrão, vamos colocar aqui, um padrão que pode indicar, por exemplo, o dobramento dessa proteína. Isso pode, em uma proteína aí, em uma sequência aqui não conhecida, mas que repete esse mesmo padrão, você ter aí informações mais precisas ou você começar a avaliar uma possível
estrutura 3D com base na homologia de uma proteína conhecida. Outra possibilidade bem interessante, utilizando ainda a inteligência artificial, seria justamente a construção de um mapa com base nessas, digamos assim, nos aminoácidos, com base nas moléculas de uma proteína, e aí comparar esse mapa com outros mapas de uma biblioteca conhecida. E a partir daí, você ter uma predição de um modelo 3D para essa proteína que antes não era conhecida. Isso você pode ter resultados utilizando, mais uma vez, inteligência artificial. Você também, aqui você tem, por exemplo, um exemplo de estudos que muitas vezes utiliza a mecânica quântica aqui para descobrir ou para elucidar ou prever interações entre moléculas da própria proteína, ou interações entre um ligante e uma proteína. E você utiliza aqui a mecânica molecular para você estudar a interação entre essa proteína e digamos assim, o seu meio ou o ambiente que circunda a proteína, certo? A inteligência artificial, utilizando aí a computação em paralelo, em larga escala, ela pode fazer isso ao mesmo tempo. À medida que você tem elucidação digamos assim, da interação entre as moléculas da proteína, você também tem a avaliação, uma análise acontecendo de forma simultânea da mecânica molecular entre as moléculas que circundam essa proteína. Outra coisa muito interessante para você descobrir homologia utilizando a inteligência artificial, digamos assim, você vai fazer um sequenciamento da rotina de muitos de vocês, sequenciar e fazer aí o quê? Um alinhamento entre essas sequências para descobrir aí o que tem de homologia, o que tem de semelhança entre essas sequências. Mas, quando você tem informações, você pode utilizar esse alinhamento e ao invés de você alinhar de forma, vamos dizer assim, meio que aleatória, você pode utilizar aqui alinhamentos de sequências múltiplas, utilizando abordagens filogenéticas, utilizando abordagens que vão considerar a distância entre essas sequências, distância genética ou filogenética entre essas sequências, e aí você vai ter alinhamentos mais próximos, mais precisos para essas sequências. Outro uso muito interessante seria você utilizar o design ou a estrutura, ou fazer uma predição de estrutura baseado aqui no design dessa proteína. Então, o que acontece? Você pode utilizar algoritmos que fazem análises evolucionárias, e aí você utiliza aí uma análise profunda de um modelo generativo. E esses fragmentos que você tem, você consegue avaliar quais seriam os ligantes ou o ligante dessa proteína. Você pode fazer isso com base na sequência do próprio DNA do gene, ou com base na sequência dos nucleotídeos ali, dos aminoácidos de uma proteína. Então você tem aí, você consegue saber aí o que seria uma proteína a partir dessa sequência. Então a inteligência artificial conseguiria avaliar isso como um todo. Outra aplicação muito interessante seria aí
um modelo aí de aprendizagem, um modelo de aprendizagem de máquina que pudesse utilizar ou avaliar essas sequências, avaliar as enzimas que você tem aí nas bibliotecas e prever para uma determinada reação, porque o que nós fazemos na biotecnologia? Nós estamos sempre procurando o quê? As reações mais eficientes. Então, nós controlamos ali, vamos pensar aí num processo fermentativo, você vai controlar ali a concentração ali dos produtos, concentração dos substratos, para que você tenha maior eficiência. Mas se você consegue, com base nos substratos que você tem, avaliar quais seriam as enzimas que teriam maior resultado a partir de uma biblioteca, você poderia pensar aí em aumento de eficiência catalítica, você poderia pensar também quais seriam as enzimas mais estáveis em determinadas situações, em determinados processos biotecnológicos, e você pode pensar até em desenvolvimento e pensar até prever a performance de cada enzima para aquela reação biotecnológica do seu interesse, seja uma fermentação para a produção de um fármaco, de um alimento e assim por diante. Então, assim, só fechando aqui, vamos fechar essa questão do design molecular e aplicações terapêuticas. Pensando o quê? Todas essas predições de estruturas de proteínas podem nos ajudar o quê? A pensar moléculas mais eficientes para determinadas situações, alterações de moléculas que possam, de repente, elas já têm um uso conhecido na natureza e o que acontece? Você pode maximizar aquele uso, por exemplo, num medicamento. Então, utilizando aí técnicas de modificações de genoma, utilizando aí umas técnicas baseadas em CRISPR, você pode alterar algumas sequências ou alterar o DNA para que forme aí um RNA que dê origem a uma enzima mais eficiente para uma determinada reação. Então, hoje nós temos programas, e um programa aqui que se destacou aqui, que desde do lançamento do AlphaFold, nós tivemos aí a possibilidade, com base no que nós já temos aí de bibliotecas de enzimas, a aumentar a estabilidade, atividade, seletividade de enzima e utilizando aí informações aí utilizando inteligência artificial, nós podemos fazer o quê? Aumentar a precisão, a predição da precisão de cada uma dessas proteínas para uma determinada reação. Onde mais nós podemos utilizar, ou onde mais a inteligência artificial é aplicada? Ela é aplicada também na biologia sintética, onde nós temos aqui vários mecanismos de reação. Aqui, por exemplo, você pode pegar informações aí de um bioreator, pode pegar aqui mecanismo de reação ou de análise, você pode pegar aqui interações, digamos assim, de vias metabólicas, desenhos de receptores, e você pode utilizar aí um modelo neural de aprendizagem profunda para o quê? Para você descobrir novas aplicações, otimizações de todos esses processos para que você consiga, por exemplo, desenvolver novos fármacos, desenvolver novas culturas e assim por diante. Então, a biologia sintética, você pode partir aqui de um design, da alteração do design de uma proteína. Então, você tem proteínas modificadas que elas podem dar origem ao quê? A uma nova, inclusive uma nova via metabólica
não só novos metabólicos, mas novas vias metabólicas que podem ser utilizadas aí, por exemplo, através de engenharia genética, pode ser transportada aí para micro-organismos e que nós possamos obter o quê? Plantas mais eficientes ou processos biotecnológicos mais eficientes. Nós podemos utilizar também a biotecnologia, então é um pensamento da utilização da biotecnologia para alterações, utilizando aí a inteligência artificial, alterações, modificações de plantas, por exemplo, para que elas possam produzir digamos assim, fruto, que elas sejam mais resistentes a pragas, que elas possam aumentar o sabor ou aumentar a resistência a doenças e assim por diante. Você pode controlar aí as estações em que essas plantas podem ser produzidas. Então, às vezes, você pode controlar para essa planta produzir o ano todo. Então, essas aqui são algumas aplicações na agropecuária. Uma outra aplicação que ela já está sendo muito utilizada para análise de dados genômicos, para análise de interações de vias e assim por diante. Vou correr um pouquinho aqui para tentarmos nos manter dentro do tempo. Também a aplicação na biotecnologia pode ser pensada, hoje já está sendo utilizada, na automação de processos laboratoriais. Eu não sei se vocês viram aqui uma empresa que usa um robô humanoide para acelerar a descoberta de novos remédios. Na verdade, assim, eu vejo que o uso de humanoides ela se tornou, digamos assim, um pouco mais comum mais recentemente. Mas essa parte de automação, de uso de inteligência artificial, e robôs que não lembram necessariamente um ser humano, ela já está sendo utilizada em diversas áreas. Agora vamos pensar, se nós podemos utilizar um robô para fazer exercícios ou, digamos assim, atividades repetitivas, então é possível que nos próximos anos aconteça dentro dos laboratórios, já está acontecendo, por exemplo, tem alguns laboratórios dos Estados Unidos que estão sendo várias pontos de análise estão sendo utilizados robô, não necessariamente um robô humanoide, mas assim mecanismos controlados por inteligência artificial que estão controlando reações biotecnológicas, estão desenvolvendo análises biotecnológicas, principalmente aquelas análises repetitivas com uma maior precisão, porque uma máquina não se cansa, uma máquina você consegue, dentro de uma programação, e lógico, tendo uma programação não só de uso, mas de ajustes dessa máquina, você manter a precisão em cada um desses processos. E a tendência é que aconteça nos laboratórios de biotecnologia muito semelhante ao que aconteceu em vários setores onde a automação trouxe inovações e substituições a seres humanos. E aí vamos pensar um pouco na produção científica, que hoje, pensando em produção científica, é um entrave em alguns casos, porque fica se pensando, posso ou não posso utilizar a inteligência artificial? E alguns falam, não pode. Outros falam que pode. O que acontece? A inteligência artificial ela é muito mais do que um chatbot, onde você escreve lá, escreva um parágrafo sobre isso. Na verdade, eu costumo dizer para os meus alunos, quando você coloca a inteligência artificial para pensar por você o processo que você deveria, digamos assim, desenvolver intelectualmente, você se coloca lá em primeiro na fila para ser substituído pela inteligência artificial. Na verdade, quando eu falo em uso de inteligência artificial, existe, por exemplo, quando você pensa em artigos científicos ou em pesquisas científicas. Eu, às vezes, por exemplo, eu fazia uma análise que envolvia sequenciamento, envolvia alinhamento e tinha vários passos que eu ia ali executando no Python um por um. Quando você utiliza a inteligência artificial, não necessariamente para você pedir para ela analisar para você, mas para ela te auxiliar
digamos assim, na melhoria das suas análises, para você conseguir aperfeiçoar suas análises, você tem respostas muito mais rápidas e processos, às vezes, que eu levava semanas, hoje eu consigo fazer em alguns minutos. Por quê? Não é chegando no GPT e falando assim, faça para mim, mas você utilizando a inteligência artificial para ir aperfeiçoando suas análises e automatizando o que pode ser automatizado. Então, por exemplo, você vai fazer ali uma busca no Blast e você tem um monte de sequência para fazer buscas no Blast. Ao invés de você ir lá uma por uma, ou arquivo por arquivo, você pode criar um sistema ou uma automação que isso aconteça de forma mais rápida e que isso te livra, ou digamos assim, libera o seu tempo para atuar em outros pontos. Então, quando você utiliza a inteligência artificial, você tem que pensar. Quando nós utilizamos, por exemplo, um GPT, o que é o GPT, o que é a Gemini, principalmente essas IAs de código fechado. É uma caixa preta. Você dá um problema, muitas vezes ela te retorna uma solução e você não consegue o quê? A reprodutibilidade daquela análise. Então, muitas vezes, o problema do uso da inteligência artificial, nessa parte de produção científica, é que um dos critérios, uma das bases da produção científica é justamente a possibilidade de outras pessoas chegarem a resultados semelhantes utilizando aquilo. E se você chega e fala assim, analisado no GPT, analisado no Gemini, analisado, enfim, no DeepSeek, enfim, quando você utiliza uma inteligência artificial para fazer toda a análise por você, aquela inteligência artificial funciona muitas vezes como uma caixa preta. Então é importante você o quê? Você utilizar esses dados como códigos gerados muitas vezes em R. Eu não sei, eu sei utilizar o R, mas eu estou tendo problema aqui e eu posso utilizar uma inteligência artificial para aperfeiçoar isso. Mas é importante que depois você compartilhe esses códigos, que você rode esses códigos você mesmo, que você não rode lá dentro da inteligência artificial, pronto e acabou, certo? Para que você possa compartilhar esses dados e permitir que outros pesquisadores cheguem ao mesmo resultado. E quais são os desafios, já caminhando para o final, do uso de inteligência artificial? Muitas vezes a falta de transparência, aquilo que eu acabei de falar, a caixa preta. Muitas vezes também os modelos, principalmente esses modelos de código fechado, não faz com que você entenda o que está acontecendo ali. Então, muitas vezes você não consegue afirmar que aquele resultado ele é um resultado preciso. Por quê? Porque você não consegue fazer o quê? A análise do, digamos assim, do passo a passo para a chegada daquele resultado. Então, devemos estar atentos a isso quando nós pensamos no uso de inteligência artificial. A complexidade tanto de questões biológicas como dos modelos, muitas vezes faz com que as pessoas não entendam o que está acontecendo. E não entender o que está acontecendo em ciência é um problema sério. Então, alguns algoritmos podem gerar correlações falsas, levando a erros de diagnósticos e em pesquisas. E o que acontece? É como eu estou falando, você não pode deixar o processo todo na mão de inteligência artificial. Você utiliza ela, é o conceito que a Microsoft aplicou, o copilot, o copiloto, você é o piloto. A inteligência artificial é o copiloto de suas análises, de seus processos. A qualidade e segurança dos dados. Muitas vezes, grandes volumes de dados pode ter problemas, tanto de precisão, viés, inconsistências, e também de padronização. Às vezes, cada laboratório, cada indústria padroniza de uma forma. O que nós podemos concluir? A inteligência artificial, ela pode, digamos assim, ela vem impulsionando diversas áreas, aumentando a produtividade, otimizando o experimento científico. No entanto, nós temos que estar atento com questões de ética do uso dessa inteligência artificial, regulamentação, e elas precisam garantir que a tecnologia seja aplicada de maneira responsável e acessível a todos, certo?
não é, digamos assim, inteligência artificial. Quando você pensar para desenvolver inteligência artificial, você precisa de um mega ultra power data center, complica muito para pequenas empresas, na verdade, complica para a maioria das pessoas. Isso fica na mão de um pequeno grupo. Bom, aqui nós temos algumas referências bibliográficas e eu agradeço muito aí pela atenção de vocês, agradeço mais uma vez a oportunidade dada pela equipe do Congresso.